Bom dia aos irmãos. Agora todos que estão acordados, bom dia. Bom dia. Apocalipse capítulo 20. Nós iniciamos na semana passada um estudo desse texto. E nós vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 6. Nós ainda estamos estudando esses versos. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Vamos poder ler comigo? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nós vamos até o versículo 3 só, que é a parte que nós ainda estamos estudando, né? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, eterno Pai, nós estamos com a Tua palavra em punho. Queremos a Deus pedir que venha do céu, da Tua parte, auxílio, ó Deus, que o Teu Espírito haja em nossa mente, em nosso coração, para recebermos a Tua instrução e para que ela possa moldar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa forma de ser e de agir. Especialmente, Senhor, que o Teu Espírito ilumine as nossas vidas ao recebermos a Tua palavra. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Mas o Mário pediu para eu ainda dar um aviso. A Alessandra e a Milena vão fazer evangelismo ali em Maringá em outubro, e elas pediram um auxílio da igreja, ofertas, para comprar Bíblias, porque eles vão distribuir num bairro lá Bíblias. Então, o prazo final é hoje, né? E a Zumara está recebendo aí as doações de quem estiver com o seu coração disposto. Tá bom? Então, quem tiver alguma oferta para a Alessandra, entregue para a Zumara. Meus irmãos, nós estamos estudando este texto e nós já conversamos aí sobre linhas de interpretação, né? Nós falamos sobre o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, que aliás é o que faz mais sucesso, né? Desde o século XX, do século passado. Falamos sobre o pós-milenismo e falamos também sobre o amilenismo, e dissemos que nós temos abraçado a visão amilenista. Embora a expressão amilenista possa significar que não existe milênio, não é isso o que se entende por amilenismo. Uma expressão melhor seria milenismo inaugurado, porque diferente das outras linhas, quem abraça o amilenismo entende que Jesus inaugurou o milênio quando ele esteve na terra na primeira vez, e agora Jesus está reinando, e ele reina através do Evangelho. À medida que o Evangelho avança, ele vai alcançando vidas e o Império das Trevas não consegue barrar o avanço do Evangelho. Ô Gilson, você pode ligar esse aqui para mim? Pode ser que fique quente para mim, mas ele me atrapalha um pouquinho. Então nós começamos aí a ler o texto, mas uma questão importante a respeito desse nosso texto, irmãos, é que a maioria das pessoas entende que o milênio vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, é porque
eles leem o Apocalipse de uma forma continuada, sequencial. Então, nessa visão, o capítulo 20 vem mesmo depois do 19. Os acontecimentos do capítulo 20 vêm depois do capítulo 19. No entanto, nós temos ensinado aqui desde o começo que Apocalipse é um livro cíclico, né? Ele conta a história até o seu final e depois volta ao começo. E nós entendemos que ele faz isso 7 vezes. Então, no capítulo 19 termina a 6ª vez que ele conta a história e ele então volta ao seu começo. Que história é essa? A história que começa com a ascensão de Jesus, né? Com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e vai até a sua segunda vinda. É a história da igreja, em todo esse percurso. É a história do Evangelho alcançando todas as nações. Então, nessa visão, os acontecimentos do capítulo 20 não vêm depois dos acontecimentos do capítulo 19, mas eles reiniciam a história, né? Ele está iniciando a contagem novamente. Deixa eu só me organizar aqui para a gente seguir. Muito bem, nós lemos o texto e o texto nos fala que um anjo, né, sempre tem anjo na jogada. No Apocalipse, os anjos estão sempre agindo, e esse dragão, esse anjo, tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. E o que ele fez com essa chave do abismo e a grande corrente? Prendeu o dragão, que é Satanás, né? Aliás, aí fala com todas as letras, o dragão é a antiga serpente lá do Jardim do Éden, e é o diabo Satanás. E o prendeu por 1000 anos, né? Lançou-o no abismo, fechou esse abismo e pôs selo sobre ele para que não enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então, os eventos da primeira vinda de Jesus, né, não são aqui necessariamente os da segunda vinda de Jesus, mas da primeira vinda. Ele voltou ao começo da história. E nós vamos ler alguns textos agora para a gente perceber como esses acontecimentos dizem respeito à primeira vinda. O primeiro texto é Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, no versículo 17 ao versículo 20. Vou pedir que uma pessoa que leia esse texto. 10, do verso 17 ao versículo 20. Quem pode ler? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Muito bem. Esse texto ele é sequencial ao envio dos 70 discípulos, né? Esses 70 discípulos foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho nas cidades de Israel, e eles agora voltam. Eles foram separados de 2 em 2, né, para percorrer as cidades da Galileia, anunciando o Evangelho. Voltam radiantes, efusivos, né, porque até os demônios se nos submetem, dizem eles, né? Quando Cristo diz aos discípulos a razão por que eles estão expulsando demônios, não é outra senão o fato de que Satanás está caindo do céu. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O presbítero Cleiton leu muito bem o texto e
leu uma partícula de maneira correta, e ela é muito importante, porque Jesus diz assim, versículo 18: eu via Satanás caindo do céu. Ele não falou, eu vi a Satanás, ou somente eu vi Satanás. Ele diz, eu via, não é? Que é uma partícula que está no imperfeito, não é? Como quem diz, eu estava vendo. Essa partícula é muito importante aqui, porque naquele dia e hora em que ele falou essas palavras, Satanás ainda não estava caindo. A queda celeste de Satanás se dá quando Jesus ascende aos céus, quando Jesus é elevado aos céus e chega na glória celestial, recebe, ele é glorificado, né? Recebe as honras do vitorioso, toma aquele livro nas mãos, abre os selos e Satanás é expulso dos céus. Então a queda de Satanás se dá após Jesus morrer pelos pecados do seu povo, após ressuscitar e após subir aos céus. É então que o inimigo é expulso, como no capítulo 12 de Apocalipse diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que nos acusa dia e noite diante do Pai. Preste atenção, foi expulso aquele que acusa os nossos irmãos diante do Pai, o acusador. Cristo está usando aqui em Lucas 10, que a gente leu, uma expressão muito parecida com a de João no capítulo 20, que a gente leu, quando ele fala que Satanás foi lançado no abismo. É a mesma ideia aqui em Lucas, jogado para o abismo. Ele diz que Satanás cairia do céu, ele é lançado do céu e posto abaixo. Essa é a ideia aqui. Então, a ideia do capítulo 12 de Apocalipse também é a mesma, em que Satanás é expulso dos céus, né? Quando Cristo sobe aos céus, ele toma o livro, no capítulos 4 e 5 de Apocalipse, e assume o reino sobre todas as coisas, e então Satanás é expulso dos céus. O inimigo e os seus anjos são expulsos para a terra. Portanto, o que nós temos em Apocalipse 20 está descrevendo, não é o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, mas é o que aconteceu na sua primeira vinda, quando Jesus veio, morreu na cruz, destruiu o poder de Satanás, né? Ressuscitou, foi assunto aos céus, e quando ele chegou nos céus, Satanás é expulso. Um outro texto aí que é importante nós lermos é João capítulo 12, versículos 31 e 32. João 12, versos 31 e 32. João 12, 31 e 32. Alguém pode ler, por favor? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Muito obrigado, Zumário. Quando é que Jesus disse isso? Você pode olhar um pouco antes, no versículo 20 começa essa discussão. Alguns gregos vêm para falar com Jesus, eles querem falar com Jesus. Então nós vamos procurar entender o contexto aí desse texto que a Zumária viu. Então alguns gregos se aproximam dos discípulos e falam com Filipe e André que queriam ver Jesus. Isso não era muito fácil acontecer naquele tempo, porque eles eram gregos, ou seja, eram estrangeiros, o que significa que eles não eram israelitas, não eram judeus, não é? Jesus era um judeu, era um rabino, e portanto não pegava bem para um judeu ter contato com não-judeus. Eram considerados imundos, né? Então por isso não pegava bem. Por isso esses estrangeiros vêm e pedem para os discípulos
se eles conseguem um jeitinho de Jesus recebê-los. Então os dois discípulos vão a Jesus e falam com Jesus que havia uns gregos que queriam vê-lo. Naquele momento Jesus não dá uma resposta direta. Sabe aquela resposta sim ou não? Que a pessoa pergunta para você, ou você pergunta para uma pessoa sim ou não, e a pessoa fala mais ou menos, ou a pessoa dá uma resposta diferente, né? Naquele momento Jesus não deu uma resposta direta. Ele começou a falar algumas coisas estranhas sobre a sua morte, de quão terrível seria a sua morte, de que ele não podia se desviar da cruz, daqueles acontecimentos que iriam se dar, e ele estava falando consigo mesmo. Você já fez um monólogo? Às vezes na rua, a gente anda na rua falando com a gente mesmo, né? Aí a gente se apercebe, opa, estou parecendo um doido na rua, né? Jesus começou a falar consigo mesmo, e os discípulos estranham muito aquilo. Tudo que os discípulos queriam era que Jesus dissesse para eles, olha, sim ou não. Tem uns discípulos, tem uns gregos aí que querem ver o Senhor, sim ou não? E Jesus começa a falar algumas coisas estranhas, né? Jesus continua esse monólogo, dizendo, é para isso mesmo que eu vim. Eu preciso morrer, porque a semente, se cair no solo, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, né? De repente, uma voz do céu se pronuncia. É o próprio Pai, e ele fala do céu dizendo para Jesus, eu estou contigo, meu filho, você me agrada. Coisas dessa natureza que essa voz fala, né? Você pode ler aí, você vai ver direitinho o que é dito. Então, no versículos 31 e 32, Jesus dá essa declaração, e João explica no verso 33, que Jesus estava falando a respeito do gênero de morte que ele iria morrer. Note que João, né, cerca de 60 anos depois, vai explicar para nós, que estamos lendo, o que Jesus estava falando. Ele registrou o que Jesus falou, e agora ele explica para nós, né, que Jesus estava falando do tipo de morte que ele iria morrer. Naquele momento, então, os discípulos perguntaram se os gregos podiam ver Jesus. Jesus fez aquele monólogo e disse que ele tinha que morrer na cruz, e nesse momento Jesus diz, está chegando a hora, o momento de o príncipe desse mundo ser expulso, ser lançado. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. A Zumara leu aí, né? O versículo 30 e 31. Deixa eu achar ele aqui. Obrigado, Zumara. Eu vou ler aqui que eu tenho o microfone. Versículo 31 final. E agora o seu príncipe será expulso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Não é? A expressão de Apocalipse lá, lançou no abismo, Apocalipse 20 que a gente viu, no grego é o mesmo termo, a raiz é a mesma da palavra lançou e expulsou aqui nesse texto. Aqui Jesus diz, e quando eu for levantado, né? Então o príncipe será expulso, e agora no verso 32, e quando eu for levantado, e João aí nos diz que tipo de morte, né? que ele teria que morrer, que isso dizia a respeito ao tipo de morte. Ele diz, atrairei todos a mim mesmo. Está aí no versículo 32. Todos quem? Todos quem? Então vamos lembrar a história. Os gregos pediram para ver Jesus. Os discípulos foram perguntar se Jesus podia recebê-los. Jesus fez todo esse monólogo. E agora ele diz, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Todos quem? Os gregos, os romanos, os brasileiros, os baianos, os paranaenses, né? Eu usei aqui baianos no sentido de um outro país, né? Mas atrairei todos a mim, ou seja, gente de todas as partes do mundo. E é preciso nós entendermos isso, porque tem algo que nós não estamos entendendo. No Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, até a chegada de João Batista, o único povo de Deus no mundo era qual?
Israel. Israel. Então, a nação que era o povo de Deus era Israel. Então, quando você lê aquele salmo lá, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, você precisa se lembrar que ele se refere a Israel. Hoje, qual é a nação cujo Deus é o Senhor? A igreja. É a igreja. Não é os Estados Unidos, não é Israel, não é o Brasil. É a igreja. A igreja é o povo cujo Deus é o Senhor. Né? Muito bem. Quando Jesus diz aí então no versículo 32 de João 12, né? E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Todos quem? Ele estava devendo uma resposta, não é? Ele estava dando resposta à pergunta dele lá no início. Os gregos podem ver o Senhor? A resposta foi, ainda não. Agora, nesse momento não. Naquele momento em que Jesus estava sendo questionado. Mas quando eu for levantado, quando eu morrer na cruz, né? Daqui a pouco o príncipe deste mundo será expulso. Daqui a pouco eu estarei pendurado na cruz. E então eu atrairei os gregos, os romanos, os chineses, os portugueses, os italianos, os brasileiros. Eu atrairei todos a mim. Mas só quando ele fosse levantado no madeiro. Naquele momento o ministério de Jesus ainda era só para Israel. Em Apocalipse 20 então, por que Satanás é preso? Vamos voltar para Apocalipse 20? Volte sua Bíblia lá em Apocalipse 20, para nós vermos. Ele diz com todas as letras, por que Satanás é preso? Versículo 3, né? Vamos ler junto com o Osmar aí? É o 3, Osmar? Versículo 3, vamos lá. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por que Satanás seria preso aqui? Para não mais enganar as nações, né? Para não mais enganar as nações. É para isso, apenas para isso que o texto diz que ele é restringido nas suas ações. Jesus diz, quando eu for levantado, atrairei as nações, todos poderão vir a mim e ser salvos. Mas para isso Satanás precisa ser amarrado, precisa ser preso, né? Haverá salvos de todas as tribos, povos, nações, raças. É um dos temas favoritos do Apocalipse. O Evangelho alcançando todas as nações. Portanto, qual é o significado desse aprisionamento de Satanás em Apocalipse 20? É o quebrar da força satânica que mantinha as nações na escuridão, nas trevas. No Antigo Testamento, basicamente, Deus tem uma nação, Israel. O povo eleito, o povo escolhido. As outras nações não são eleitas no Velho Testamento. Deus várias vezes diz claramente que ele tinha escolhido Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, eu sugiro que você abra lá e leia. Deuteronômio 7, 6, nós não vamos ler em voz alta, tá? Mas lá Deus está dizendo, olha, eu escolhi Israel, escolhi vocês, não porque vocês fossem a nação mais importante ou melhor, mas eu escolhi para fazer de vocês algo. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. E por que eu amei? E ele diz, eu vou tirar vocês, eu vou tirar as nações cananitas, por causa de vocês, vou tirar as nações maiores e mais poderosas, e vou colocar vocês lá na terra que eu prometi. Naquele tempo, Deus tem um pacto com Israel. Ele não tem um pacto com as outras nações, ele tem um pacto só com Israel. E nós precisamos entender isso. As nações estão debaixo do engano do maligno, debaixo da cegueira maligna, debaixo da escuridão de Satanás. Isso não significa, meus irmãos, que Deus não pudesse salvar pessoas de outras nações.
Ele fez isso várias vezes, mas ele fez apenas num sentido provisório e profético. Podemos lembrar, por exemplo, de Raabe, né? De quem mais você pode lembrar? De Ruth, né? Mas ele faz isso num sentido provisório e profético, porque só haveria plena legitimidade para pregar o Evangelho a todas as nações quando ele fosse levantado na cruz. E aqui, meus queridos, eu abro parênteses para dizer o seguinte: uma coisa que nós não entendemos quando nós lemos a Bíblia é que tem questões legais. Quando Deus fez o pacto com Adão e Eva lá no jardim do Éden, Deus deu ações para Adão e Eva, especificamente para Adão, né? Deus criou Adão, deu para ele um mandato social, um mandato espiritual, um mandato cultural, e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava dentro desses mandatos. E ali há uma aliança, há um pacto, e Adão quebra o pacto. O que acontece quando a gente quebra um pacto, Cristiano? Vem as penalidades da lei. E aí vem o advogado de acusação, né? E tem o juiz, não é verdade? A partir do momento que Adão quebrou a lei, Deus se tornou juiz. E Satanás é o acusador. E ele vem acusando as nações. E exigindo de Deus que ele mantenha as nações na morte, na escuridão. Muito bem. Então nós estamos falando que no Velho Testamento, no tempo do Velho Testamento, Deus podia salvar pessoas que não eram israelitas, mas num caráter provisório. Porque só haveria plena legitimidade. E veja que Deus trabalha com legitimidade. E a gente tropeça nessas questões aí. Você precisa ler a Bíblia para entender isso, para compreender isso. Só haveria legitimidade para pregar o Evangelho a todas as nações quando Jesus fosse levantado na cruz e o príncipe desse mundo fosse expulso. Por quê? Porque o pecado foi pago. Porque o pecado foi pago. E a morte que o pecado exigia, agora, ela já veio, ela já aconteceu, do nosso substituto. Muito bem. É só então que a plena legitimidade para pregar o Evangelho a todas as nações acontece. Antes disso, as nações podem ser salvas, mas apenas no sentido provisório. O próprio Cristo faz questão de dizer muitas vezes que os discípulos não deviam ir pregar nas aldeias dos samaritanos ou se dirigir aos gentios, porque não havia legitimidade. Ele próprio, quando foi interpelado por uma mulher cananita, você pode ver aí em Mateus capítulo 15, verso 24, uma mulher cananita veio pedir algo para Jesus, não é? E Jesus diz para ela uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Ele diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou a mulher de quê? Cachorrinho. Mas veja que é cachorrinho, não é cachorro, no sentido que a gente usa hoje, né? Ô seu cachorro! Mas aquela expressão carinhosa de cachorrinhos, né? Mas de qualquer forma, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher diz: mas os cachorrinhos também têm que comer alguma coisa. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem o quê? As migalhas. Eu estou pedindo para o senhor só uma migalhinha. Eu não estou pedindo o senhor só para mim. Estou pedindo só uma migalhinha. Né? A mulher então diz isso, né? Eu só quero migalhas. E Jesus então diz: mulher, grande é a tua fé. E Jesus só disse isso para outra pessoa no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós vamos encontrar Jesus dizendo isso para o centurião, que também não era israelita. O centurião foi para Jesus e disse:
Senhor, meu servo está em casa, quase morrendo, está doente, quase morrendo. Jesus disse, então vamos lá que eu vou curar ele. O centurião, que não é israelita, disse, Senhor, mas eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas tem uma coisa, se o Senhor falar com uma palavra, meu servo vai ser curado. Por quê? Porque eu também entendo de autoridade. Se o Senhor tem autoridade para curar lá dentro da minha casa, o Senhor tem autoridade para dar uma palavra e ele ser curado aqui. E Jesus então disse que aquele homem era um homem de muita fé. Então, vai e faça-se conforme a tua fé. Né? E o homem foi e encontrou o seu servo curado. Isso está em Mateus capítulo 8, não é? O verso 8 e seguintes. Jesus disse que não tinha visto, nem em Israel tinha visto fé como a daquele homem. E então Jesus disse para ele ir, e ele chegando, o seu servo estava curado. Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ver fé fora de Israel também. Vocês vão ver que não é só israelita que crê. Naquele tempo, o único povo que conhecia a revelação de Deus era o povo de Israel. O único povo que não estava nas trevas. E aí você pode entender, olha, foi dentro da realidade de Israel que Deus nos deu a revelação do Velho Testamento. Quem tinha a revelação do Velho Testamento era só Israel. Revelação, luz. Sem a revelação, trevas. Os outros povos estavam todos nas trevas. A gente precisa ir entendendo isso, né? Então, em João 12, ainda não havia legitimidade para pregar o Evangelho. E é por isso que Jesus disse para eles, né? Ainda não. Os gregos querem ver o Senhor, pode? Ainda não. Mas daqui a pouquinho, né? Quando eu for levantado, e quando ele foi levantado, o primeiro levantamento dele é na cruz, e o segundo levantamento de Cristo é onde? Ele é levantado na cruz e morre na cruz. Depois ele é retirado da cruz e vai para o túmulo. E depois? Ele é levantado do túmulo, ou seja, ele é ressuscitado. É o segundo levantamento. E depois? Atos capítulo 1, versículo 9 e 10. À vista dos discípulos, Jesus é elevado aos céus. Nós não temos isso de outra pessoa, nós não temos isso de Pedro, nós não temos isso de Paulo, nós não temos isso de José, o pai de Jesus. Pode procurar na Bíblia, você não acha. Para a gente estabelecer qualquer coisa nesse sentido, tem que estabelecer fora da Bíblia, com outra autoridade, não é? Mas quando ele foi levantado, então agora no capítulo 28 de Mateus, versos 18 em diante, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de onde? De todas as nações. Quando Jesus foi levantado agora, há legitimidade para pregar o Evangelho, não é? O que ele disse antes de fazer discípulos? Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos, não é? Não há mais razão para ficar parado, não há mais razão para pensar em limitações. Mas se você ler o livro de Atos, você percebe que a cabeça dos discípulos ainda está limitada. Eles não querem ir para as nações. É por isso que Deus permite a execução de Estevão, e depois da execução de Estevão, o que acontece? Você já leu Atos? Capítulo 8 ali, depois que Estevão é executado, o que acontece? Perseguição. Por causa da perseguição, o que acontece? Ele sai pelo mundo, né? E aí chegam em Antioquia, pregam o Evangelho também para gentios, não só para israelitas, e a primeira igreja gentil, judaica e gentia, né?
Toda a autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Não é? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Aquele que dominava as nações está agora preso. Aquele que dominava as nações está agora acorrentado. Não pode fazer mais nada para impedir o avanço glorioso do Evangelho na terra. O Evangelho é vitorioso e para vencer. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Apocalipse capítulo 6, vocês se lembram? Jesus começa a abrir os selos, os 7 selos, né? E quando ele abre o primeiro selo, sai um cavalo branco com o seu cavaleiro vitorioso e para vencer. E nós vimos que esse cavalo branco e esse cavaleiro é o Evangelho, vitorioso e para vencer. No fim do milênio, meus queridos, o avanço vai ser precário. No fim do milênio, o avanço do Evangelho vai ser parado. Quando Satanás outra vez for solto da prisão, e então no fim do milênio cessa a pregação mundial do Evangelho. Mas isso ainda não aconteceu. Nós estamos na era da pregação do Evangelho, na era do toda a autoridade me foi dada e de pregar o Evangelho por todas as nações, em toda a terra. É o tempo de toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É Jesus dizendo, eu não vou começar a reinar no futuro, em algum tempo lá na frente, eu reino agora, eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o que ele disse. Ele disse, eu tenho autoridade nos céus e na terra, agora. O que é maior do que isso, queridos? Que reino pode impedir, né? Que reino pode ser maior do que o reino de Cristo sobre a terra? Presta atenção, eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Aquelas pessoas que jogam o milênio para o futuro, diminuem o poder do reino de Cristo agora. O seu absoluto domínio sobre os céus e sobre a terra, que Jesus já tem agora. Ele quebrou o poder do dragão. Então as pessoas que jogam o milênio para o futuro estão diminuindo o poder de Cristo, do reino de Cristo agora. Não, o Evangelho é vitorioso e para vencer, e ele está seguindo avante. Quero convidar os irmãos para ficarem em pé um instante. Vamos ficar em pé? Você já deu aí um soquinho na mão do seu irmão? Dá um soquinho na mão do seu irmão. E diga para ele, Jesus reina agora. Se for vai do seu lugar, você pode sair do lugar, não tem problema não. Não é culto agora é escola dominical, não é isso? Né? Escola dominical nós podemos movimentar. Né? Jesus reina agora. Ele está reinando agora. Pode sentar. Eu particularmente não gosto desse negócio de ficar falando um para o outro, né? Mas é algo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos guardar no nosso coração. E Jesus disse isso com todas as letras aos seus discípulos. Abra Mateus capítulo 12, verso 28 e 29. Mateus 12, 28 e 29. Você não fica bravo se eu te pedir para ficar em pé de novo? Fique em pé para nós lermos esses dois versículos. Mateus 12, 28 e 29. Coisa que eu gosto, que eu tenho paciência é ouvir o som de Bíblia, de folha de Bíblia girando assim, viu? Então, fique tranquilo, se você demorar um pouquinho, não tem problema. Vamos lá, Mateus 12, 28 e 29, com o pastor. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens
sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Pode assentar-se de novo. Veja o que Jesus disse aos discípulos, né? O Evangelho só não dá resultado se não for pregado, querido. Se pregar de qualquer maneira, ele vai dar resultado. Porque ele é, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? A igreja apenas tem que pregar. Se você pregar, pessoas vão ser salvas. Não serão todas, mas pessoas serão salvas. Se você pregar para os seus parentes, se você pregar para os seus vizinhos, para as pessoas na rua, para as pessoas em qualquer lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É como eu disse, não vão ser salvas todas, mas pessoas vão ser salvas. Pregue. É assim que ele terminou a frase: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você for pregar para uma pessoa e você ficar com vergonha ou com medo daquela pessoa retrucar com você, saiba que do outro lado tem outra pessoa com você, dizendo: ó, pregue, eu estou junto, meu poder está aqui. Então, sempre que for pregar o Evangelho, alguém está ao seu lado. É Jesus. E ele está dizendo: pregue, ele está dizendo: estou com você até a consumação do século. Eu mando em tudo aqui. Pregue, que vai dar certo. Se ele for um eleito, vai haver salvação. Então, meus irmãos, nós pregamos a todos. E o Espírito Santo transforma os eleitos. Nós pregamos a todos. Para que o Espírito Santo pregue aos eleitos. Salve os eleitos. Pregue. O dragão não pode fazer nada para impedir que você pregue. Por quê? Porque ele está amarrado. Ele está amarrado. Veja aí o que diz o texto, né? O contexto aqui, Jesus diz isso dentro de uma situação. Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de... você está endemoniado e você está expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus então considerou isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí ele diz no verso 28: se porém eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Então o fato de os demônios estarem saindo não é porque o maioral mandou, mas é porque o reino de Deus chegou sobre vós, não é? O reino de Deus não está no futuro, no milênio futuro. O reino de Deus é presente. E agora o verso 29. Você já amarrou o demônio? Eu confesso que eu já falei de amarrar demônio. Já falei. Porque eu não tinha conhecimento. E é assim mesmo, meus irmãos. Conhecimento a gente cresce. Né? A gente cresce, a gente aprende mais. Então veja aí, verso 29. Né? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? O que Jesus está dizendo? Por que Jesus está expulsando demônios? Porque Jesus é mais valente do que ele e ele está amarrando. Se eu expulso demônios, aqui, disse Jesus, libertando prisioneiros, os cativos do valente, primeiro é porque o reino de Deus chegou. O reino já está presente. E segundo, é porque o valente está amarrado. Então, não sou eu, não é você que vai amarrar o valente. O valente está amarrado desde a cruz. Amarrado aqui no grego, querido, segundo o pastor Leandro, é a mesma palavra usada em Apocalipse 20, quando diz que o anjo segurou o dragão, a antiga serpente. Jesus não vai amarrar o valente na sua segunda vinda. Ele fez isso na sua primeira vinda. Ele começou a fazer isso quando pôs o pé na terra. E o reino chegou. Ele é o rei. Ele é o reino. Nesse momento, o valente sentiu o seu primeiro golpe. Quando Jesus nasceu, o valente sentiu o seu primeiro golpe. Mas o momento definitivo da derrota do valente, dele ser amarrado, do seu encarceramento, acontece na cruz. Acontece na ressurreição e na ascensão de Jesus. Na subida dele aos céus, como diz Efésios capítulo 1, verso 20. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir.
Quando Cristo sobe aos céus e põe debaixo dos seus pés os principados e potestades, é nesse momento que os demônios perdem o seu posto de acusadores, de enganadores das nações. É nesse momento em que toda a autoridade, Jesus estabelece nos céus e na terra, e portanto o Evangelho pode ser pregado para todas as nações, em todos os lugares, sem nenhuma restrição. É por isso que a igreja tem feito missões, queridos. É por isso que tem gente que sai de lugares desenvolvidos como os Estados Unidos, ou mesmo como o Brasil, e vai para o meio de uma tribo indígena, ou vai para o meio nos países africanos e outros países sem desenvolvimento, para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, em todas as nações. Não há mais restrições. A gente pode achar estranho, porque o texto diz que Satanás está preso, né? Lá em Apocalipse capítulo 20, diz que Satanás está preso, né? Mas parece que ele está solto na terra. Ele faz um monte de coisas ruins por aí, suscita tanta maldade, tanta perversidade. Como é que nós podemos entender que ele está preso, mas ao mesmo tempo ele faz tanta maldade por aí? E então duas questões que precisam ser pensadas. A primeira delas é que ele está preso. Volte lá para Apocalipse 20. E nós vamos voltar para aquela expressão que nós já chamamos a atenção. Ele está preso para quê? Não mais enganar as nações. Para não mais enganar as nações. Versículo 3, né? Pois lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para não mais enganasse as nações. O texto não diz que ele não pode tentar as pessoas. Não diz que ele não pode lançar os seus dardos inflamados, como Efésios 6 diz, né? Não diz que ele não pode barrar o caminho dos pregadores do Evangelho. Ele pode barrar o caminho dos pregadores. O que ele não pode barrar é o Evangelho. O que ele não pode impedir é o Evangelho de ser pregado. Paulo fala isso para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 9. Ele diz: olha, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está algemada. Satanás pode prender o apóstolo Paulo, pode prender outros pregadores, mas não pode prender o Evangelho que eles pregam. Então, nos países onde o Evangelho é proibido, as pessoas podem o governo pode até executar os pregadores, pode executar os missionários, pode executar os pastores, pode executar os membros das igrejas, decapitar, pode fazer o que quiser, mas o Evangelho eles não podem barrar, não conseguem barrar. E o Evangelho transforma, o Evangelho é transformador. Satanás está preso para não mais enganar as nações. Ele perdeu o direito de encobrir as nações nas trevas, de impedir que a revelação de Deus chegue. Mas a segunda coisa é que ele está descrevendo a derrota do dragão. Em Apocalipse 20, ele está descrevendo a derrota do dragão. E eu vou lembrar aos irmãos que nós vimos como caiu a besta, a primeira besta que se levantou da terra. Depois nós vimos como, aliás, nós começamos pela Babilônia, né? Nós vimos como caiu a Babilônia, como ela se levantou e caiu. Nós vimos como caiu a primeira besta, a besta que se levantou da terra. Vimos como caiu a segunda besta, a besta que se levantou do mar, o falso profeta. E agora nós estamos vendo como cai o dragão. E ele então está mostrando como cai o dragão. O Novo Testamento usa termos fatalistas para mostrar isso. Abra Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, Jesus, morrendo na cruz, destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Ele está dizendo que Jesus matou o diabo.
A expressão destruiu é tão forte quanto matou. Está falando que Cristo, quando morreu, destruiu, matou aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Né? Então Cristo na cruz mata o diabo. Mas mata em que sentido? Essa é a questão. Será que o diabo está morto? Não existe mais? Ele extinguiu o diabo desapareceu? Mas o diabo é um ser eterno. Ele foi criado, é uma criatura, mas ele foi criado para ser eterno, como os anjos são eternos. Ele não pode sumir, ele vai existir para sempre. Ele já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Qual que é o destino final dele, né? O lago de fogo e enxofre? Ainda não. Ele vai ser lançado mais para frente. Então qual é o sentido de que o diabo foi destruído na cruz? Na cruz, Jesus destruiu o poder de Satanás. Aquele que detinha o poder da morte, né? Ou seja, o poder de matar. Foi isso que Cristo destruiu na cruz, ao morrer na cruz. O poder da morte, a que o texto se refere, é o poder de exigir a morte. É o poder legal de acusador. Então o pastor já falou alguma coisa a respeito disso, né? Quando Adão comeu o fruto no Éden, né? Agora Satanás passou a ter o direito de exigir a morte. Então ele exigia a morte de todos. Mas agora, com a morte de Jesus na cruz, Satanás perdeu o direito de exigir a morte. Por exemplo, Satanás chega diante de Deus e fala: oh, Deus, o Saulo Gonçalves é pecador, você tem que matar ele. Deus diz: mas Jesus já morreu no lugar dele. Satanás, você não tem direito de exigir a morte do Saulo. Satanás chega diante de Deus e diz: a Márcia é pecadora, o senhor tem que matar ela. Deus diz: mas Jesus morreu no lugar da Márcia. Satanás, sai daqui, para de acusar. Essa é a grande salvação que Jesus fez por nós. Ele chega diante de Deus e diz: olha, fulano é pecador. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Então mate essa pessoa. Esse é o poder que Satanás detinha, o poder de acusar, de exigir a morte dos pecadores. Mas Cristo destruiu Satanás nesse sentido. Quem sabe recitar para mim Romanos 8, verso 1? Alguém sabe? Todos pecaram? Não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, você já está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, quando Satanás chega diante de Deus para dizer: você tem que matar ele, Deus diz: ele está em Cristo, não tem morte para ele. É por isso que você tem a vida eterna. É por isso que você tem a vida eterna. Então, Jesus não vai destruir Satanás. Ele já destruiu. Satanás pode matar as pessoas? No sentido físico, pode. No sentido físico, pode. Se Deus permitir, ele autorizou, por exemplo, Satanás a matar os filhos de Jó. Não é? E Satanás foi e executou. Pedro e Paulo foram executados pelo Império Romano. Quem você acha que estava por trás? Satanás. Os outros apóstolos também, Estevão, né? Muito bem. Esse texto então nos fala que Jesus, quando morreu, matou Satanás. Matou nesse sentido de tirou dele o poder, né? Outro texto tão forte quanto este é Colossenses 2, 13 a 15. Você pode abrir? Colossenses 2, 13 a 15. 13 a 15. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto, meus irmãos, é muito importante. O escrito de dívida que era contra nós. Que escrito de dívida que era este? As exigências da lei. As exigências da lei. Que nós não cumprimos. Gera condenação. Então nós estamos debaixo da condenação. Deus condena pela lei. A lei diz, olha, você tem que fazer isso. Se você não fizer, você está condenado. Satanás pega a lei e vai diante de Deus e exige a condenação. Estando em Cristo, a condenação dele caiu sobre Cristo. Não tem mais condenação. Mas diz aí que Cristo cancelou o escrito de dívida. Cancelou como? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. O que Jesus encravou na cruz? Ele pegou um papel e encravou na cruz? Foi o seu próprio corpo, né? A sua própria vida. Encravar o escrito de dívida na cruz é ser encravado na cruz, né? Ele carregou sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados, carregou as nossas culpas ao morrer na cruz, carregou toda a nossa culpa. A consequência disso é o verso 15, que é extraordinário, não é? Vamos ler juntos? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse verso é extraordinário, queridos. Principados e potestades em Efésios e em Colossenses são os demônios, os espíritos malignos, cuja cabeça, cujo chefe é o dragão. Despojar aqui é tirar tudo que tem, é uma linguagem militar. Quando um exército vencia o outro, o exército romano, por exemplo, vencia o outro exército, eles tiravam tudo que aquele exército tinha. Tiravam as suas armas, tiravam os seus escudos, as suas proteções, limpavam. Tiravam inclusive a roupa, deixava como? Deixava nu, né? Armas, dinheiro, comida, roupas, tudo. Deixavam eles absolutamente nus. Isso é despojar. Então Cristo vai fazer isso quando ele voltar. Colossenses diz que Cristo fez isso na cruz, né? Ele fez isso com eles lá na cruz. E diz ainda, publicamente os expôs ao desprezo. Continua aqui a linguagem militar, né? Porque após vencer e despojar o exército adversário, o exército romano humilhava, expunha ao desprezo aquele outro exército. Ele entrava, dependendo da distância de Roma, ele os levava até Roma e os expunha. Por quê? Porque o exército romano entrava bonito, todo vestido e coisa e tal, mas lá no final da fila vinha o outro exército completamente nu, sendo exposto, né? Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: o Senhor reina, Ele não vai reinar um dia, Ele reina agora. O seu poder é nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada, me pertence, disse Jesus. Aprendemos que nós temos uma missão a cumprir nesse mundo, que é pregar o Evangelho. Viver uma vida de santidade, que é o testemunho da pregação do Evangelho. Agora, isso só é possível porque Jesus já recebeu toda a autoridade, Ele já reina. E o Evangelho, sendo pregado, ele vai. O Senhor nos dará, como nos tem dado, a sua vitória. Que Deus nos abençoe. Eu peço aos irmãos que me perdoem por ter demorado. Tem algumas coisas que eu deixei de fora aqui. Tá? Vamos ficar em pé para terminar?
Deus, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pelas vindas dos irmãos. Queremos te pedir, ó Deus, que continue fortalecendo, que continue, ó Deus, derramando graça, que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações, nos instruindo em todo o tempo. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos e nos abençoa para que, como igreja, nós possamos proclamar o teu Evangelho com vigor, com ânimo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a noite, se Deus quiser.